Oi, pessoal, tudo bem? Vamos abrir outra vez aqui para as perguntas. Eu quero agradecer os 2.500 espectadores médicos que estão aqui ao vivo assistindo a gente. Dr. Carlos, o Exo HL, ele serve para cabelo e pele, é o mesmo produto ou são diferentes? Não, são diferentes. Aqui, ó, fiz questão quando eu soube da pergunta, né? Então, esse douradinho aqui é o Rejuvenation, que é para pele, e esse prateado aqui é o Hair. Lembrando que são caixas que a pessoa compra individual, não precisa armazenar. Depois diluído, o ideal era utilizar até 48 horas, mas a gente tem utilizado até 7 dias com provável eficácia. Doutor Carlos, no site, saiu uma outra pergunta aqui. Você pode ser o Tixel com Nanogold ou com exossomas? Como é que você faz? Não, é melhor, aí são coisas diferentes, né? O Tixel é a termomecânico ablation, né? A termoporação, ele vai ter uma energia térmica. É uma das tecnologias que tem mais trabalhos científicos nos últimos 4 anos para drug delivery. Então, se você quiser um delivery, você passa o Tixel, como passaria um laser de CO2, e depois passa o exossomo, se quiser uma regeneração mais rápida, um estímulo de colágeno. Se você quiser for acne, aí você, é o contrário, passa o nanogolds, passa o produto e depois passa a termomecânico ablation. Tá, obrigado, Dr. Carlos. Dr. Osmilton, você tá aí, meu amigo? Diga aí, meu amigo, tudo bem? Oh, que saudades suas, viu? Vou para Bahia, viu? A Bahia aqui é boa, muitas porque aqui só tem perguntas calor. Para o Osmilton aí, Doutor Osmilton, vamos tentar resumir aqui, que tem muita pergunta para o doutor. Vamos lá. Primeiro, na sua opinião, para melasma, comprar o protocolo que você criou com o Mesojet Gun ou você prefere o Photon Starwalker? Qual que você prefere atualmente? Tua opinião. Tivemos 4 perguntas iguais, viu, gente? Veja bem, o que ocorre é o seguinte, o Photon Starwalker é uma tecnologia cara, né? Não é todo médico que vai adquirir uma tecnologia dessa. E o protocolo que nós fazemos muito aqui na clínica, ele tem um baixo custo, então são coisas diferentes, né? No caso do Photon Starwalker ou do Piccolo, a gente usa muitos nanogolds, né? No pré, né? E no pós, a gente aplica bastante os exossomos. Mas depende muito da condição do cliente. Essa é a verdade também do médico em adquirir a tecnologia. Então, o Mesojet é uma tecnologia que todos os médicos podem ter condição de adquirir. Maravilha. Doutor Osmilton, não sai daí não, tem mais uma pergunta. E deve ser alguém, um conterrâneo aí. Para o sol do Nordeste, como é que você orienta seus pacientes para voltar para casa, doutor Osmilton? Depois do tratamento de melasma. Olha, falando no melasma, nós estamos assim apaixonados, né? É incrível o Lorient Element, né? Tratamos já 10 pacientes e pacientes que já retornaram, gente, com uma sessão, a resolução assim entre 70 até 90% do melasma, com uma única sessão, fazendo ele com o laser de picosegundos, né? Foram principalmente nossa experiência, mas nós orientamos o paciente, ele não tem um pós. O paciente que faz o Mesojet Gun, por exemplo, ele não tem um pós. Ele pode ir para casa, ele pode ir para uma festa no mesmo dia do pós-tratamento, não tem nenhuma contraindicação. E, doutor Osmilton, só para complementar, acredito que já tenha respondido, se o Lalapil pode ser usado com tecnologias, o senhor acabou de responder, e eles queriam entender o mecanismo, como isso pode potencializar os resultados do Lalapil e tecnologias. Deixa ele responder, eu quero falar. O Lalapil, quando você passa o Basic, né, você pode usar tecnologia de Nd:YAG, de laser de pulso longo, de picosegundos, né? Isso melhora o estímulo de colágeno, né? Até a própria penetração dos ativos, levando a uma melhora do resultado. A doutora Isis fala que o Lalapil é a make do dia seguinte. Eu vou complementar e dizer que é a make do dia também, do dia que faz, porque realmente nós tratamos algumas noivas já e 2 mandaram respostas para mim assim, comentando que ficaram impressionadas do dia seguinte, o brilho, o viço, e chamaram muita atenção em relação ao efeito lifting, o quanto elas sentiram a pele delas muito mais esticada. Osmilton, eu tive a oportunidade de usar alguns desses produtos, né? Então eu vou dizer o seguinte, que a gente chegou num nível de entrega
de pele bonita, de skin quality com esses produtos, que realmente foi diferente. Eu utilizei o Lalapil, já utilizei mais de 10 pacientes e realmente todos gostaram, sem exceção. E o Element, que foi um produto que também me encantou, eu fiz CO2 em três pacientes com melasma mais severo. Todas três tiveram uma melhora muito importante. Esse produto me chamou bastante atenção. E com relação às tecnologias, é possível usar esses produtos com diversas tecnologias. Daqui a pouco eu vou fazer aqui um protocolo de melasma com o CO2 e com o Element. Poderia utilizar também os exossomos, sem problema. E o Lalapil também cabe nesses protocolos. A gente está aqui desenvolvendo novos protocolos também. Mas isoladamente os produtos funcionam bem e as tecnologias vai depender do que o médico tem, né? Maravilha. Doutor Osmilton, muito obrigado. Já percebi que eu vou ter que ir para a Bahia para poder ser tratado com Lalapil, viu? Porque aqui está difícil. Não consigo em Brasília, não consigo em São José do Rio Preto. Eu vou para a Bahia. O senhor me espera aí, doutor Osmilton? Estamos usando o Lalapil desde o ano passado. É um prazer, uma honra te receber. Obrigado, então, meu amigo. Os médicos não podem deixar de adquirir o Lalapil, porque é realmente algo incrível que dá uma mudança impressionante na pele. Obrigado, meu amigo. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado a você. Doutor Guilherme, não sai daqui que tem uma pergunta para você. Eles querem saber qual CO2 você usou aqui. Olha, os lasers de CO2 são muito semelhantes entre si. Eu utilizo no meu dia a dia mais o laser da DECA, todo mundo sabe, já fiz várias aulas com ele, mas hoje eu utilizei o Sculptor, que é muito parecido. Então eu coloquei uma potência baixa, como sempre, foram 10 watts. A densidade aqui, que equivale mais ou menos a um espaçamento entre 600 e 800 micrômetros. Para o rosto, em geral, eu fiz, e ao invés de fazer um macete que eu já coloquei agora, uma dica, na verdade, nos meus tratamentos, eu padronizei. Ao invés de fazer a aplicação com pontos lineares, com aquele quadradinho, eu coloco quase tudo no randomizado e vou fazendo um chuveiro aleatório no rosto do paciente para que aquilo fique mais homogêneo e evite o hashtag no rostinho dos pacientes. E fiz a área dos olhos com Stack 2. Na área dos olhos eu fui um pouco mais profundo, porque a paciente tinha um envelhecimento mais severo na área dos olhos. Mais uma pergunta agora. Vou te colocar numa saia justa, que eu sei que você gosta. Fala. A Ox 360 ou ExoHL? Olha, são dois drug deliveries muito bons. O AOX 360 foi o meu principal produto de drug delivery até pouco tempo. E agora eu tenho usado mais os exossomos, o ExoHL. Agora vai depender do que você tem, do que o seu paciente quer. Os meus pacientes que querem o que há de melhor na clínica, eu acrescento o ExoHL. E lembrando a vocês que a diferença de custo não é muito grande. Tá? Agora a diferença de resultados é significativa sim. Tá? E às vezes eu até associo os dois, viu, Carlos? Tem casos que eu faço uma camada do exossomo e depois faço o AOX, ou ao contrário, porque a pele vai absorvendo. Às vezes eu deixo o paciente ali uns 5 minutos e faço novamente o drug delivery. E quando o paciente, dependendo do que eu combino com ele, ou às vezes o paciente de fora que eu fiz um laser mais forte, eu forneço um blend para ele. Eu pego o frasco, por exemplo, de AOX, eu sempre fazia isso. Eu fazia ou AOX puro ou com Lumicin e fornecia o frasco para ele fazer aplicações de 2 em 2 horas, por exemplo. Essa visão é fantástica, parabéns. E faz diferença, os pacientes entendem que você está fazendo para eles uma coisa que é melhor e eles sentem o rosto melhorando, refrescando, né, o conforto do uso do produto e principalmente os resultados. Maravilha. Doutora Zeiza está online? Sim. Maravilha. Querida, pergunta para você, na sua aula, mesmo após o peeling de ácido glicólico, não é necessário retirá-lo? É isso que eu falei durante a aula. Como é um peeling do somal, ele tem uma parte que é livre. Essa vai romper a camada córnea. A outra, que é a lipossomada, ela vai no órgão-alvo. Por ela combinar com os glicosaminoglicanos, com o GAG da pele, isso neutraliza, então ele não irrita. Então não há necessidade de tirar, por esse motivo. Perfeito. Mas outra coisa, Carlos, pois não. Você perguntou antes a respeito de misturar, às vezes, Lumicin com exossomos. E falou de pH. O diluente do exossomos tem glutationa, ácido nucleico, ácido hialurônico. Então, geralmente, é um pH ácido, em torno de 6 até 7. E o Lumicin também tem um pH de 6.
Então, incompatibilidade de pH não há. Outro fator é que eu estou usando o exossomos para levar uma substância que tem cromatina, derivada da cromatina sexual e da adenosina, que vai ter um efeito reparador e curativo, que diminui também o efeito das citocinas transformadoras hormonais. Então, por isso que muitas vezes eu associo, tá? Fantástico. Eu estou rindo porque eu sempre aprendo com vocês, é uma coisa nova. Obrigado, viu? Tem mais uma pergunta para você aqui, meu amor. Na pele do fototipo tipo 4, se você altera o teu assim, exatamente, tratamento de melasma, se você altera alguma coisa, você segue o mesmo protocolo? Tá, se for pele tipo 4, eu vou utilizar também um peeling de salicílico. Aí, nesse caso, geralmente é uma pele um pouco mais, com os poros mais dilatados. Eu vou usar, nesse caso, glicólico. E a minha mescla, aí eu vou usar um TKM Glow com o WCPR, porque ele tem um pH muito próximo, em torno de 4 e 5, então ele vai agir em epiderme. E depois eu vou usar o Radiance com o Lumicem, porque ele vai agir em 5 fatores de pigmentação. Ele vai usar na tirosinase, na dopamina, na transferência do melanossomos, do melanina para melanossomos, e na forma oxidada da melanina. Então, na tipo 4 eu uso assim. E eu vou colocar mais uma opção aqui que você acabou de me perguntar, que é o AOX, que age na cadeia inflamatória. Ele é bem eficaz no melasma. E para pacientes de fototipo alto, dependendo do que você for associar, no caso de quem quer usar tecnologia, eu não tive mais nenhum caso de hipercromia nos últimos anos, depois que eu comecei a usar o AOX. Zero hipercromia pós-laser. Que bom. E sabe por quê, Guilherme? Ele tem vitis vinífera. A vitis vinífera, ela é um marcador que, se tiver algo errado, ele produz mais fibroblastos novos. Então, com essa vitis vinífera, na composição do AOX, e tem também essa ação... Tem glutationa, né, que é antioxidante. E a gente consegue ter esse efeito menos irritativo e menos inflamatório. E o melasma é uma doença inflamatória que pigmenta. E é uma doença inflamatória. Você tratando a inflamação, você naturalmente já está tratando o melasma. Maravilha. Gostaria de lembrá-los que essa webinar está sendo gravado, vai ficar disponível nas plataformas. Para quem perdeu, ainda dá para a gente assistir. Agora, na sequência, aula com o Dr. Lucas.